Olá, está começando mais um JD1 Entrevista e hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio Paulo César dos Passos, Procurador de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui no JD1 e responder as perguntas que me forem feitas. E o senhor foi nomeado e agora renomeado para uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. É o topo da carreira? Sem dúvida nenhuma. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, é um órgão que surgiu com a Emenda Constitucional 45, em 2004, em que pese existir em vários outros países. Na França, ele existe desde o século XIX, na Dinamarca, em vários países da Europa, na Itália, existem órgãos para controlar tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público. Órgãos que visam a atividade administrativa, a atividade disciplinar, enfim, a análise da conduta e o planejamento desses órgãos que são tão importantes para o sistema de justiça. O Conselho Nacional do Ministério Público é formado por 14 pessoas, presidido pelo Procurador-Geral da República, com representantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da OAB, do Senado, da Câmara e do Ministério Público dos Estados, qual eu represento. Nós somos apenas 3, para representar mais de 13 mil promotores, promotoras, procuradores e procuradores de justiça. É uma eleição extremamente difícil, nós passamos pelos mesmos critérios que ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Somos eleitos, somos submetidos a uma sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma aprovação com o quórum da maioria absoluta dos senadores e, finalmente, a nomeação pelo Presidente da República. É uma honra para mim, pela segunda vez, e é a última que eu posso, representar não apenas o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mas o Ministério Público brasileiro nas funções mais difíceis, que são o controle administrativo, financeiro, disciplinar e o planejamento do Ministério Público brasileiro como um todo. Doutor, e as corregedorias, elas não têm um papel semelhante ao CNMP? Muito boa essa pergunta. O Conselho Nacional do Ministério Público, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ele não tem apenas uma obrigação disciplinar. Nós não controlamos apenas a questão disciplinar. Nós controlamos o aspecto financeiro, a execução dos orçamentos, nós também temos uma função muito importante, que é a função de planejamento do Ministério Público brasileiro. Estamos debruçados agora, por exemplo, numa discussão severa que veio do Conselho Nacional de Justiça, que é a forma de promoção dos membros do Ministério Público. Uma questão que exige um olhar diferenciado, principalmente pela necessidade de uma igualdade entre homens e mulheres no topo da carreira do Ministério Público, tal qual se exige no topo da carreira do Poder Judiciário. Esse é um dos inúmeros aspectos que o Conselho Nacional do Ministério Público age. Evidentemente que temos também uma atribuição disciplinar, ou seja, analisamos as condutas dos homens e mulheres que compõem o Ministério Público brasileiro, seja do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público do Trabalho, militar, e muitas das vezes, na sessão da semana passada, eu mesmo, como relator, e não tenho felicidade alguma nisso, tive que aplicar uma pena de suspensão por 30 dias por uma determinada integrante do Ministério Público brasileiro. E isso não é fácil, mas é uma das funções que nós temos. Portanto, respondendo à sua pergunta, o Conselho Nacional do Ministério Público não exerce as mesmas funções das corregedorias. Aliás, nós podemos inclusive rever as decisões das corregedorias dos estados, aplicando penas mais gravosas ou inclusive absolvendo. Mas não é essa apenas a função do Conselho Nacional. Ela é muito mais ampla, conforme dispõe a Constituição Federal. E como o senhor avalia a carreira aqui no estado? Eu completei esse ano 31 anos de Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Entrei em 1992, passei pelas promotorias de Costa Rica, Camapuã. Por 13 anos fui promotor do primeiro Tribunal do Júri da capital. Tive a oportunidade de ser presidente da associação, procurador-geral de Justiça por 4 anos, por 2 mandatos,
Como Procurador-Geral de Justiça, fui eleito e presidi o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que congrega todos os chefes do Ministério Público Brasileiro de 2019 a 2020, e posso dizer, sem dúvida alguma, que fazendo uma retrospectiva de vida, eu tenho sido muito feliz no Ministério Público. Tive a oportunidade de exercer outras funções no sistema de justiça, mas meu sonho desde a faculdade foi ser promotor de justiça e ser promotor de justiça do Tribunal do Júri, que era o sonho que eu tinha de fazer justiça para aqueles que foram mortos, foram assassinados por outras pessoas. E tive a oportunidade de fazer isso por 13 anos, mais de 1.000 júris. E isso eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, em que pese ter sido chefe do Ministério Público, em que pese estar no Conselho Nacional do Ministério Público, algo que nenhum membro, seja do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ou até do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, jamais estiveram no órgão de controle nacional. Eu sou a primeira pessoa. Mas o momento mais feliz da minha carreira foram os 13 anos que estive à frente da promotoria do primeiro Tribunal do Júri. Doutor, agora mudando de assunto, recentemente vieram a público troca de mensagens do então procurador Deltan Dallagnol e à época, juiz federal Sérgio Moro. Houve uma promiscuidade na relação entre os dois, na sua visão? Veja, um primeiro aspecto que tem que ser levado em conta é a integridade ou não dessas conversas que foram vazadas. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre a legalidade ou não dessas conversas vazadas e mais, se essas conversas vazadas estão de forma íntegra, ou seja, se não foram manipuladas ou editadas. Partindo da premissa que elas não tenham sido editadas, é comum conversa tanto entre advogados com juízes e desembargadores, como membros do Ministério Público com juízes e desembargadores. Isso faz parte de uma conversa republicana e natural. Evidentemente que isso não se transmuda, isso não se transforma em conversas onde se pretende antecipar decisões, antecipar operações, pré-julgar acusados ou ajustar condutas entre membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário. Não tive acesso à íntegra dessas conversas e, portanto, é muito difícil para mim dizer se houve promiscuidade ou não. Mas eu tenho que dizer que não é comum, não é lícito, não é permitido pelo sistema de justiça, pela ordem jurídica, pela Constituição Federal, que membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, membro da advocacia, pública ou privada, ajustem decisões ou condutas entre si. Isso não é lícito, isso não é permitido e isso é punido quando acontece. E se isso aconteceu, deverá ser apurado tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, e já vem fazendo uma apuração na atual 13ª Vara Federal, de onde então o juiz Sérgio Moro era titular, como também vem sendo apurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, nessa mesma 13ª Vara, as condutas daqueles que lá atuaram. Doutor, conta aqui para a nossa audiência do JD1, após o CNMP, o que mais pode te motivar na carreira? Boa, muito boa pergunta. Eu tenho mandato até 2025 no Conselho Nacional do Ministério Público, portanto, até 2025 ficarei em Brasília, e após esse período eu retorno para a minha Procuradoria de Justiça e sei que até daqui a alguns anos eu completo o tempo de aposentadoria no Ministério Público. Penso muito se continuo na carreira do Ministério Público, exercendo as funções de Procurador de Justiça, que são funções importantíssimas, nobres, ou se enfrentarei outros desafios. Mas, atualmente, o meu maior desafio é cumprir com retidão, com integridade, com competência, o mandato que me foi outorgado pelos meus pares, que fui aprovado pelo Senado da República
e nomeado pelo Presidente da República como integrante do Conselho Nacional do Ministério Público até 2025. E como o senhor vê o momento na justiça em geral no país? O sistema de justiça brasileiro sem dúvida nenhuma, é um dos melhores de qualquer país democrático e republicano. Evidentemente que nós não podemos desconhecer aqui os reflexos que existiram, não apenas no sistema de justiça, mas na sociedade brasileira das últimas eleições. Nós temos uma sociedade polarizada, nós temos uma sociedade dividida, nós tivemos atos antidemocráticos em 8 de janeiro que estão sendo apurados com rigor. Existem críticas a respeito de algumas decisões que são tomadas, de algumas formas de condução que têm sido feitas, o que são próprias do sistema de justiça. Qualquer um que exerce uma função pública está sujeito a críticas, mas sem dúvida alguma, isso eu posso falar com absoluta segurança, o sistema de justiça brasileiro, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela advocacia pública como um todo e pela advocacia privada, através da OAB, é sem dúvida nenhuma um dos melhores que a gente tem conhecimento. Evidentemente que a percepção da sociedade varia bastante de acordo com ideologias políticas, de acordo com a divisão que existe na sociedade brasileira. Mas é importante termos confiança em nosso sistema de justiça, porque, ao fim e ao cabo, as grandes questões de qualquer cidadão brasileiro acabam sendo tocadas concretamente pelo sistema de justiça. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui, agradecemos sua presença e fica aberto para suas considerações finais. Eu tenho somente a agradecer. É uma grande honra estar aqui no JD1, prestar esclarecimentos, conversar com a população como um todo, mas principalmente nessa oportunidade eu tenho apenas que agradecer. Agradecer ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, agradecer aos meus colegas, agradecer a Deus e agradecer à vida as oportunidades que me foram dadas. Eu só tenho a agradecer, enfim, por tudo que tem acontecido. JD1Notícias.com, a notícia no seu celular.